bom que você continua conosco, porque agora temos uma entrevista muito especial, um assunto que bombou aqui nas últimas semanas e hoje nós recebemos ao vivo no estúdio paralelo do programa Notícia de Frente o secretário de Educação, Alan Porto. Olá, secretário, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu agradeço o convite para a gente estar falando de um assunto tão importante que é a educação do estado de Mato Grosso, principalmente nesse momento, que a gente está discutindo o retorno às aulas na modalidade híbrida, e é um prazer estar aqui com vocês aí. Cumprimento a todos que estão aí na mesa, Haroldo, Kleber, e a todos que estão nos acompanhando nesse momento aí. Bom dia a todos. A educação de Mato Grosso, secretário, está no olho aí do furacão, polêmica não falta, descontentamento também, uma queda de braços entre a Assembleia Legislativa, entre o governador Mauro Mendes, Ministério Público entrou na jogada, o Sindicato dos Professores não quer o retorno às aulas enquanto todos os professores não estiverem 100% imunizados. E aí eu pergunto para o senhor, diante do investimento que o próprio governo trouxe para os professores, através de mais tecnologia, condições para fazer aquisição de computadores. Aí vem o governo querendo o retorno das aulas para agosto, não condicionando a imunização dos professores. Ficamos há tanto tempo sem aula. Não dava para esperar, secretário, mais 2 meses para que não tivesse essa polêmica e levasse mais segurança para as famílias que vão mandar os estudantes às escolas e também para os professores? Bom, eu acho que em primeiro lugar tem que ter prioridade, e prioridade é a educação. A gente vê muitas pessoas falando que precisa melhorar a educação, precisa melhorar as atividades, as oportunidades estão aí, e a gente vê alguns discursos aí que não são mais adequados, Então esse governo ele prioriza a educação, não só em investimento físico, investimento tecnológico, mas também na parte pedagógica, que nós precisamos melhorar o desempenho dos nossos estudantes, nós precisamos melhorar a aprendizagem de quem mais precisa. E eu não vejo como uma queda de braço entre a Assembleia, governo, acho que muito pelo contrário, é muito mais uma questão de segurança, preocupação com a vida. E em relação à imunização, o governo do estado de Mato Grosso, ele priorizou sim a vacinação dos profissionais, dos 141 municípios, praticamente todos os municípios aí já vacinaram os profissionais em primeira dose, tem conversado muito aí com alguns profissionais da área da saúde, até o próprio ministro que esteve aqui no estado de Mato Grosso, Queiroga, deixou muito claro que a primeira dose da vacinação você atinge um grau de imunização ali satisfatório, a segunda dose ela vem como aí um reforço, Então nós precisamos dar espaço agora. O governo do estado já vem há 6 meses se preparando para esse momento. A gente está em aulas remotas que iniciou no dia 8 de fevereiro e agora no dia 3 de agosto nós iremos retornar aí na modalidade híbrida. Lembrando que a nossa equipe de saúde e segurança está percorrendo os 15 polos do estado de Mato Grosso, orientando todos os profissionais da educação como utilizar os materiais de EPI, os protocolos de biossegurança, foi feito em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde, o plano de contingência, orientando dentro da sala de aula como que vai funcionar, como que vai ser o fluxo dos estudantes dentro da escola, as reuniões com os pais, explicando como que as escolas se prepararam para esse momento. E além de tudo, a gente tem que se preocupar com a aprendizagem dos nossos estudantes. Esse é o que eu tenho falado. O filho do rico, o filho da classe média está na escola. As escolas particulares voltaram, escola do município, que a rede pública também retornou em 27 municípios. E aí eu acho que a gente tem que dar um passo adiante, Não dá mais para ficar aí, eu estou falando de 1 ano e meio de salas de aula fechadas, os professores se esforçando aí para dar uma aula remota, com apostila, problema de conectividade, aulas online. Então, o professor tem se desdobrado e tem trabalhado muito. Lá na Secretaria de Estado de Educação, nós temos trabalhado mais de 12 horas por dia. Então, é um esforço que a rede estadual, que a rede municipal temos que fazer. Semana passada nós conversamos aí com 141 municípios. Boa parte desses municípios já estão se preparando para voltar também no dia 3. Estou falando em algo em torno aí de 75%, mas 15% vai acompanhar o estado de Mato Grosso, até por conta também do transporte escolar. Então, precisamos dar um próximo passo. As crianças estão aí, os estudantes querem retornar às atividades.
levar em consideração também o aspecto socioemocional, ansiedade, depressão, violência, muito tempo fora da sala de aula. A escola é um ambiente de comunicação, é um ambiente de interação, é um ambiente de aprendizado. E os baixos desempenho, né, das aulas remotas, a gente tem medido, fizemos uma avaliação diagnóstica, o desempenho não é bom, né, tem retroagido aí a educação no nosso país. Eu cito um exemplo, São Paulo mesmo voltou aí 14 anos atrás na sua aprendizagem. Então é um momento preocupante, é um momento delicado que a educação do Estado e do Brasil está passando e nós precisamos o quanto antes, urgente, voltar às atividades presenciais aí com toda a segurança e respeitando os protocolos de biossegurança dentro do espaço escolar. Secretário, a pandemia trouxe uma nova realidade tanto para professores como para aluno. Isso ficou claro para todo mundo, tanto é que refletiu um impacto muito grande no desempenho desta relação, né? Os alunos deixaram de aprender, o conteúdo não foi aprendido como deveria ter sido. Não sei nem como recuperar isso daqui para frente, né? Mas o que mais me incomoda nesse processo todo é saber que, de um lado, realmente falta estrutura por parte das escolas públicas para que os professores possam ter a tão sonhada biossegurança. Não dá para comparar escola particular com escola pública, né? E outra coisa para piorar a situação, com relação ao possível retorno das aulas presenciais, como é que vocês vão lidar com a questão do transporte público, considerando que muitas crianças vão para a escola por meio do transporte público, por meio de ônibus, né? Não seria uma ameaça, não seria um risco muito grande esse retorno às aulas, do ponto de vista não tanto de vacina, mas de colocar em xeque exatamente a vida de professores e alunos que utilizam o transporte público para poder se locomover até as escolas. Como lidar com isso? Haroldo, primeiro é o seguinte, todas as atividades econômicas desse estado e do país estão funcionando. Não tem como a gente colocar a educação em segundo plano, é isso que tem que parar nesse país. A educação ela tem que ser considerada como prioridade. Em outros países parou tudo, menos a educação. E aqui no Brasil ele é campeão de dias e de escolas fechadas. Nós temos aí um país subdesenvolvido, nós temos um estado com uma economia pujante. Daqui a pouco está faltando vaga, daqui a pouco nem vaga, mas pessoas qualificadas para assumir aquelas vagas. Então nós temos que priorizar a educação nesse país, né? Então eu vejo que aqui no estado de Mato Grosso nós temos os protocolos, tanto para a utilização de ônibus, nós temos os protocolos para funcionar as atividades presenciais dentro da escola e a própria ciência, o próprio Ministério da Saúde, o próprio Ministério da Educação já informou que o ambiente da escola é seguro, respeitando os protocolos de distanciamento, o uso de máscara, álcool em gel. Então nós temos que priorizar a educação, não dá mais para a educação ficar parada. Você mesmo comentou aí, o baixo desempenho que é a sala de aula remota. Eu tenho uma filha de 5 anos e 3 anos, que está na fase de alfabetização. A alfabetização você não recupera, a alfabetização você tem que recomeçar. Agora imagine 1 ano e meio de escola fechada, aquela criança que estava no primeiro aninho, esse ano está no segundo aninho e ano que vem está no terceiro aninho. Como que vai fazer com a alfabetização dessa criança? Como que ela vai se preparar para o 4º ano? Então a gente corre o risco aí de condenar uma geração futura. E se preocupar com a vida tem que ser uma vida de qualidade, né? Tem que ter conhecimento, tem que ter aprendizagem. Como que a criança vai desenvolver o seu conhecimento, as suas habilidades, se ela não está no ambiente escolar, se ela não está dentro da sala de aula, se ela não está com o professor dela? Então, por isso eu defendo, o governo do estado de Mato Grosso defende que as aulas retornem aí na modalidade híbrida a partir de 3 de agosto. É possível, secretário, manter o distanciamento em uma escola pública, considerando que os espaços são menores que uma escola particular e o número de alunos infinitamente maior? Bom, se a escola particular já tem dificuldade no distanciamento dentro da sala de aula, quanto mais a escola pública, né? E todas as escolas têm realmente os materiais disponíveis para se manter a biossegurança? Veja bem, 6 meses a gente está se preparando. O governo do estado de Mato Grosso, aquele recurso do PD, que é aquele recurso que vai direto para a sala de aula, direto para a escola, aumentou em 47%. Recursos para manutenção preventiva e corretiva, que era R$ 33 mil, aumentou para R$ 100 mil.
As escolas estaduais, ela tem salas de aula aí no mínimo de 48 metros quadrados. Muitas escolas que nós estamos entregando e ainda vamos entregar no estado de Mato Grosso têm qualidade igual ou superior a muitas escolas particulares. Então esse negócio de que a sala de aula da escola pública é diferente da sala de aula da escola particular ou da escola do município, não é bem assim. As escolas têm sim um espaço, o que nós temos que fazer é respeitar o distanciamento. A questão de infraestrutura são acessórios e nós estamos colocando lá que você vai voltar à sala de aula com 50% da sua capacidade. Então uma sala de aula que cabe 20 alunos, um exemplo, vai ter 10. Uma sala de aula que cabe 30 alunos, vai ter 15, justamente para respeitar o distanciamento de uma carteira, de um conjunto aluno, de um aluno para o outro, respeitar o distanciamento do professor. Então a questão do protocolo, do material, de limpeza, de sanitização, de máscara, tudo isso as escolas já fizeram aquisição. Tem uma equipe nossa que está percorrendo, uma equipe não, 15 equipes, 45 pessoas envolvidas, desde a semana passada, percorrendo aí todas as escolas regulares, aí eu estou falando de 505 escolas regulares. Na semana passada nós fomos em todas aqui em Cuiabá e Várzea Grande, alguns pontos ainda que ainda não foi ajustado, eu mesmo estou indo pessoalmente, as escolas se prepararam, tá? No momento que você chega na escola, na acolhida ali, já tem uma pessoa medindo a sua temperatura, o álcool em gel na mão, já tem a acolhida que vai direto para a sala de aula. Quando chega na sala de aula tem uns espaços marcados no ambiente de cozinha, refeitório, banheiro, aquele pai que vai até a unidade escolar conversar com o diretor, com o coordenador, com o secretário escolar, ou seja, as unidades estão preparadas. Alguns casos ainda está sendo ajustado, mas a nossa equipe está dando todo o apoio aí para a escola, para o diretor, para o coordenador, para que no dia 3 de agosto a gente não tenha nenhuma dificuldade para cumprir os protocolos de biossegurança. Secretário, entendemos o princípio que o governo defende para querer voltar às aulas agora dia 3, mas tem alguns aspectos de ordem prática. O principal deles é o seguinte: sem o professor na sala de aula e os trabalhadores das demais áreas da escola, não vai ter aula. E o presidente do Sintep esteve aqui conosco na sexta-feira, anunciou a convocação de uma assembleia para provavelmente essa semana, porque dia 3 já é semana que vem, não é isso? E para submeter a decisão de voltar ou não às aulas a essa assembleia. A posição do sindicato, da diretoria, não voltar enquanto não for 100% do pessoal imunizado. O que a SEDUC trabalha com um plano B para este cenário de a Assembleia dos Profissionais de Educação decidir que não vai comparecer às escolas para retomar as aulas no dia 3? Bom, Cléber, primeiro que sindicato não decide quando que tem que voltar às aulas. Quem decide é o governo do Estado, é a Secretaria de Estado de Educação. O sindicato ele tem todo o direito, né, de fazer assembleia, de conversar. Agora tem que esperar o resultado dessa assembleia. Eu tenho andado aí, eu vou falar nos últimos 20 dias, eu tenho ido a vários municípios, a várias escolas. O que eu vejo lá na ponta, lá no chão da escola, é que os professores querem voltar, é que os diretores, coordenadores, secretários estão dentro da escola, o professor está dentro da sala de aula. As aulas que estão acontecendo remotas aí, graças a esse investimento, a esse benefício que chegou a todos os professores que estão na sala de aula, que é essa ajuda de custo de R$ 6.020 para a compra do notebook, ajuda aí para internet. Os professores estão dentro da sala de aula trabalhando com o seu aluno em atividade não presencial. Os professores querem voltar. Primeira dose já foram vacinados. Então, eu acho um pouco falar o que vai ser daqui 15 dias, 20 dias. Eu prefiro esperar iniciar as aulas aí no dia 3, a gente medir como que está essa presença, lembrando que o professor ele está dentro de sala de aula e eu tenho certeza que ele quer sim retornar às atividades dele. Em relação ao Sintep, os comentários do Sintep, a gente respeita, a gente não está aqui para ficar discutindo com o sindicato, muito pelo contrário, a gente está à disposição de todos aí, do sindicato, das secretarias municipais de educação, do conselho, do fórum,
para estar dialogando. E eu acho que o diálogo aí é a saída de tudo e eu tenho certeza que no dia 3 de agosto nós vamos retornar às atividades aí de forma segura. Secretário, assim, é uma questão prática. Vão ter uma assembleia essa semana e essa hipótese e vão colocar em votação. Vou insistir nisso com o senhor pelo seguinte: o professor que não comparecer no dia 3, o professor e os demais profissionais, que medidas a Secretaria de Educação vai adotar em relação a esses professores que, porventura, deliberarem por não voltar e não comparecerem? Eles fazem greve, então assim é uma possibilidade real de não comparecer. Bom, o sindicato viu a greve que aconteceu lá em 2019, não foi bom para nenhum dos lados e quem saiu perdendo nessa história toda foi os estudantes de Mato Grosso. Então, greve em 2019, pandemia 2020, pandemia 2021, discutir greve novamente, aí simplesmente é você não se preocupar com a educação do estado de Mato Grosso, é não se preocupar com os quase 400 mil estudantes, com os quase 400 mil famílias que a gente está falando. E nesse momento aí eles precisam da ajuda, do esforço de todos, né? Eu estou falando de todos os profissionais da educação, precisa do esforço aí de todos nós que estamos gerindo a Secretaria de Estado. Claro, se deflagrar uma greve, se tiver essa posição aí, eu tenho certeza que a Procuradoria-Geral irá tomar as providências, nós iremos consultar o nosso jurídico quais são as medidas que podem ser tomadas em relação a esses profissionais que não estiverem aí no seu ambiente de escola, no seu ambiente da sala de aula. Lembrando ainda que a gente tem um passo anterior, né? A gente está discutindo aí uma lei que foi aprovada na Assembleia, nós temos uma recomendação do Ministério Público que as aulas precisam voltar no dia 3 de agosto, e nós estamos seguindo essa recomendação do Ministério Público. Nós temos o Conselho Nacional de Educação, o Ministério informando que precisa voltar. Todos os estados do Brasil estão voltando. Aqui em Mato Grosso, 27 municípios já voltaram. Então, nós estamos preparados para esse momento. Na pandemia, o ambiente é muito dinâmico, toda hora muda alguma coisa. Então, você tem que estar preparado ali e tomar decisões rápidas. Estamos, sim, de olho em todos os movimentos que estão acontecendo. E o estado de Mato Grosso não vai deixar nenhum aluno prejudicado ou sem aula. Então, a partir do momento que essa assembleia acontecer e tiver os resultados dela, e se essa for a posição do sindicato, o nosso jurídico, a Procuradoria-Geral, vai tomar as providências. Secretário, tem duas perguntas aqui. Olha só, Cuiabá, o prefeito já foi taxativo. As aulas só serão retomadas após a imunização dos professores e já tem um levantamento. O município destacou que 50 ou 54 profissionais da educação não foram imunizados e assinaram um termo de responsabilidade. Ou seja, já tem a totalidade dos professores e também dos demais profissionais que não tomaram a vacina. Eu quero saber, o Estado tem esse levantamento do número de profissionais da educação que se recusaram a tomar a vacina? E outra pergunta importante, secretário, as escolas da rede estadual tem água todo dia, tem papel higiênico, tem sabonete para lavar as mãos, tem álcool em gel. Que protocolo de biossegurança de fato tem em 100% das unidades escolares do Estado? Vamos lá, o Estado de Mato Grosso tem 727 escolas. Dessas 727 escolas aí, 30% são das diversidades. E boa parte delas são escolas indígenas. Aí eu estou falando de 71 escolas indígenas. Eu não vou falar em 100%, até porque as escolas indígenas têm a sua cultura, têm o seu contexto histórico, né? Mas todas as escolas, isso eu posso falar, 100% delas receberam recurso direto na conta da escola para aquisição de sabonete líquido, de todos os materiais de biossegurança, álcool, máscara, toda a parte de sinalização, sanitização, tapete, mais os recursos do PDE. Só para você ter uma ideia, aí uma escola que recebia 40 mil por ano, ou seja, em 4 parcelas de 10 anos, ela está passando a receber 15 mil. Aumentou em 47% o recurso que vai para a unidade escolar. Então, todas as unidades escolares têm condições de ter os seus protocolos aí executados com todo o material
e com todo o equipamento. E todas elas, a gente faz o monitoramento das 728 unidades. Nós tínhamos aí, no último levantamento que nós fizemos há 10 dias, 98% dessas unidades que já tinham feito a aquisição desses materiais. Alguma ou outra que teve dificuldade, porque teve problema com a conta, o gestor que não conseguiu regularizar, e nesse caso a gente manda o recurso para a assessoria pedagógica faz a aquisição desse material. Então a nossa rede já vem se preparando aí há 6 meses. Esse primeiro repasse que aconteceu do Covid aí foi em novembro de 2020. Então, as unidades têm sim condições de ter comprado isso, e eu sempre falo para a minha equipe, falo para os diretores regionais, os diretores de escola, as ferramentas estão aí, os recursos estão aí. Se não compraram ainda, é porque faltou algum problema de gestão aí da própria unidade escolar. Mas a gente tem monitorado isso. Em relação a Cuiabá anunciou aí que, inclusive, mandou um projeto de lei que o próprio Ministério Público já questionou também essa questão, que você não pode condicionar o retorno às aulas à vacinação. Não tem nenhuma atividade econômica nesse país e no mundo, nenhuma, que condiciona você voltar ao trabalho à vacinação. Nem na educação, nem no estado e nem no município. Então aconteceu isso aqui no estado de Mato Grosso, inclusive está questionando a sua constitucionalidade. Em Várzea Grande também foi anunciado que as aulas retornam agora no dia 3 de agosto. O secretário Silvio Fidelis informou isso no sábado, né? Até estava acompanhando isso pela mídia. Várzea Grande vai voltar às suas atividades da modalidade híbrida, então é isso, nós precisamos Secretário, voltar. quantos profissionais de educação não foram imunizados no estado? Bom, no último levantamento que nós fizemos da nossa equipe, lembrando que a vacinação ela não é responsabilidade do Estado, ela é responsabilidade dos municípios. O Estado manda as vacinas para os municípios, nós já mandamos, tá? O governo já mandou todas as vacinas. Nos últimos levantamentos, que foi um retorno que os próprios municípios responderam, nem todos, nós tínhamos aí 117 profissionais que ainda não, ou que se recusaram ou que não vacinaram, ou seja, pode ter perdido o dia que marcou ou se recusou vacinar por N motivos, porque não concorda com aquela vacina, quer tomar uma vacina de uma marca diferente, ou porque chegou no dia e estava gripado, apresentou alguns sintomas, então tem N motivos. Era sexta-feira, né? Queria tomar uma. Secretário, só uma pergunta sobre isso. Quando o senhor manda a vacina, o governo disponibiliza para os profissionais de educação, é para professor ou para todos os profissionais das escolas? Boa pergunta, Cleber. Para todos os profissionais da educação, e não só professores, eu estou falando de técnico, estou falando de apoio, secretário escolar, coordenador, diretor, todos os profissionais da educação receberam aí, todos os municípios receberam a quantidade para imunizar a toda a equipe de uma unidade escolar. O senhor tem um número, quantos são hoje os profissionais da educação que o senhor administra lá na SEDUC? Bom, somente da Secretaria de Estado de Educação, nós estamos falando aí de mais de 33 mil profissionais da educação. E se a gente for fazer uma conta, que aí é o ensino superior, é a qualificação profissional, é a rede municipal, nós estamos falando aí de praticamente 100 mil profissionais da educação. Ok? Eu queria só fazer mais uma pergunta que eu acho que é importante, porque veja bem, na semana passada, secretário, porque me parece assim, me parece que o próprio governo não está se preocupando com uma possível situação futura e ter que interromper, né, uma possível volta às aulas por parte dos professores. Vamos supor que os professores retomem as aulas em agosto e a vida que segue. Eu acho importante isso, né? Eu não sou contra o retorno às aulas, eu sou contra você retornar às aulas sem condições de biossegurança. Né? Se nós considerarmos que São Paulo, por exemplo, ontem, já foi, semana passada, considerada com relação à variante D, né, contaminação comunitária, transmissão comunitária. O Rio de Janeiro, na semana passada, tinha 7 casos. Em 4 dias pulou para 24, 24 para 44, agora já são 73 casos confirmados de contaminação da variante Delta no Rio de Janeiro. Crescendo no Paraná, crescendo em Minas Gerais. Não preocupa? Preocupa a todos nós, né? Qualquer tipo de variante que chega e ela aumenta aí a taxa de transmissão, a taxa de contaminação, preocupa a todos nós, preocupa todo o governo do estado de Mato Grosso, mas eu ainda vou insistir, nós temos que nos preocupar em respeitar os protocolos de biossegurança. O que a gente vê aí é que todas as atividades econômicas funcionando.
tudo aberto, festas, shopping, tudo funcionando. E aí, quando a gente discute de que tem que voltar à educação, a defasagem no ensino público, ninguém questiona. Ninguém questiona a questão da violência que está acontecendo dentro de casa, ninguém questiona a depressão, a ansiedade dessas crianças que estão há muito tempo aí. É isso que eu falo. A educação ela fica em segundo plano e está um erro. A gente tem que colocar a educação como prioridade no país, no Estado, e é isso que o Estado de Mato Grosso está colocando. Agora, é claro que preocupa. Os agentes de saúde vão estar sempre olhando aí para as novas cepas, para as novas variantes e, claro, seguindo todas as recomendações. Mas nós precisamos voltar às aulas. O ambiente da escola ele é um ambiente seguro. A ciência já provou isso. Dentro da sala de aula vai ter alguém olhando para cumprir os protocolos, o distanciamento, para cumprir a máscara no rosto, o álcool em gel. Dentro de casa, a gente não sabe como que isso está acontecendo. A criança pode estar na rua, pode estar na casa do coleguinha, pode estar visitando um tio ou uma visita, aí traz o vírus. Ou seja, é muito mais fácil a gente controlar, é muito mais fácil a gente avaliar com o aluno dentro de sala de aula. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Notícia de Frente. A educação é um assunto que nós vamos continuar aqui acompanhando de perto, viu? Eu que agradeço aí, é um prazer estar com vocês aqui, estamos à disposição. Obrigada. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto porque vamos dar uma viajadinha agora, pegar um pouquinho de frio, vamos lá para a Chapada dos Guimarães. O repórter João Fernandes traz informações ao vivo para a gente lá de Chapada. Tá com frio? É isso mesmo, João? Como é que tá o clima aí? Conta pra gente. Pelo amor de Deus, viu, Luciana? Bom dia para você, Kleber, professor Haroldo. Para quem está em casa também, uma excelente semana. Para minha equipe aqui, Valdeir Moraes e também o Tarcísio. Muito frio, uma manhã muito fria aqui no nosso estado, aliás. Em boa parte do país, né? A semana começa gelada por causa de uma massa de ar fria, não é? Que trouxe esse gelinho, como eu disse, para boa parte do Brasil. A gente está aqui na Chapada dos Guimarães, o termômetro marcando neste momento. A hora que a gente chegou aqui estava um pouco mais baixo, viu, Luciana? Esperando aparecer ali o termômetro. O problema aqui é a sensação térmica. A gente fala, né, da temperatura, mas, olha lá, 10,8. 10,8 neste momento. A gente chegou, estava um pouquinho mais baixa. O que derruba ainda mais esse frio é a sensação térmica, porque venta demais neste momento. Então, marcando agora 10,8 o termômetro aqui da Praça Central da Chapada dos Guimarães, a mínima para hoje 11 graus, né? Aqui a mínima era de 11 graus. Aqui na Chapada dos Guimarães, a máxima deve chegar aos 22, ou seja, uma segunda-feira fria. Amanhã aqui deve fazer ainda mais frio. A previsão de mínima para amanhã, 9 graus. Agora, como é que está em Cuiabá? Na capital, a gente vê agora, está 16 graus neste momento. A mínima hoje era prevista 14, não deve passar, os termômetros não devem passar dos 27 graus. A gente vê ali o pessoal, ó, em frente à igreja matriz aqui de Chapada, tentando se esconder um pouco desse vento, viu, Luciana? Como eu disse, venta bastante nesse momento, o sol ele tenta dar as caras, mas um céu bastante nublado neste momento, então o sol acaba não ganhando força e não mostrando sua cara, não esquentando um pouquinho. Então, uma manhã gelada aqui no nosso estado, principalmente aqui na Chapada, ou seja, muita gente já acordou cedinho para trabalhar, e não teve jeito, teve que colocar luva, colocar um cachecol, o gorro na cabeça para poder enfrentar esse friozinho logo cedo. Só repetindo, 10,8, 10 graus, menos de 11 graus neste momento aqui na Chapada dos Guimarães. Deve ficar assim o dia inteiro, viu? Não deve passar dos 22, pelo menos aqui na Chapada. E para Cuiabá também os termômetros devem chegar aos 27 graus, não passam disso. E nesse momento, na capital, 16 graus. E muito vento, viu, Luciano? Que acaba derrubando bastante a temperatura. Olha só, ó, tremendo. Mão já gelada, viu, Luciana? Volto contigo. Ô, João, obrigada, viu? Nem paulista, mas tu viu? Tá aí de terno, pegando um ventinho em Chapada. Ô, João, Chapada pra gente é a mesma coisa que um Gramado, viu? Gramado lá para os gaúchos. Eu sei que tá ventando bastante, aí tua mão deve estar congelada, viu? Pode falar, professor. Eu preciso fazer uma pequena correção. Não, só para deixar claro, né, com relação àquela questão
de responsabilidade de acompanhamento do contrato, né? Não tem absolutamente nada a ver com... Não, não, eu preciso fazer essa correção, né? Só para fazer essa... Só um minutinho, a gente já vai falar, professor, a gente só vai falar, pera aí, calma aí, olha Estamos só. lá na chapada ainda. Estamos lá na chapada ainda, professor, calma, daqui a pouco a gente vai fazer essa correção, fica tranquilo, tá? E olha só, gente, já viu, né? Que Chapada dos Guimarães está ventando, está friozinho. Quem quiser curtir, eu vou mandar o professor de moto lá para a Chapada, viu? Eu vou. Mas Castigo, olha, castigo eu ia até falar de moto aqui sem com... jaqueta. Sem Não, jaqueta, aí hein? Eu só ia falar aqui com o João, que não sei se ele sabe, mas Kleber Lima, o clima vai esquentar ainda hoje em Chapada, viu? Pode estar a 10 graus, mas daqui a pouquinho vai aquecer, professor, porque tem um encontro lá. De partidos, viu? De figuras ilustres aqui que vivem se guerreando. É isso ali, mesmo? Luciana, a belíssima igreja de Nossa Senhora de Santana, né? Santa Ana, que semana que vem é o dia de Santa Ana. Dia de Santa Ana. Bom, com a pandemia a gente não está aproveitando muito, né? Nem o calendário religioso, aliás, calendário nenhum, mas... Chapada sempre vale aquela visitinha, mesmo que seja para religiosidade, muito para aconchegante, lazer. né? Chapada, né? Muito aconchegante, muito gostoso, né? Tá bom, então, gente, daqui a pouquinho nós vamos voltar novamente ao vivo com o repórter João Fernandes, viu? Professor, fica à vontade, só queria fazer uma correção. Não, eu só queria fazer uma pequena correção, né? Porque as pessoas acharam que eu coloquei a culpa no governo Bolsonaro com relação a esse problema da 163, né? E o Kleber ainda reforçou isso, dizendo é o governo Bolsonaro mesmo para me provocar, entendeu? E as pessoas estão dizendo assim, é mesmo, professor, não tem nada a ver. Ele mudou de lado, gente, ele mudou. Não mudei de lado. Ele mudou. Acho que eu vou ter que chamar, não tenho lado nenhum. Vou ter que chamar um comercial. Não tenho lado nenhum, né? Mas só para deixar bem claro que é o seguinte, salvo engano, esse contrato foi firmado no governo Pedro Táxi, que o senhor foi secretário de Estado, não foi? Não foi ou não? O senhor está falando de qual contrato, professor? Aquele contrato da concessão. Qual concessão, professor? Essa concessão do 163. O 163 é federal, professor. É federal. É federal, é de 2014. Então não é responsabilidade do governo Bolsonaro. É do governo federal. É do governo federal. Então, Isso aí. exatamente. Então, você tá vendo? Não é responsabilidade do governo Bolsonaro, é uma responsabilidade de Casou governos com a passados. viúva, assume os barrigudinhos, Governos passados, isso é né? antigo, é Entendeu? do governo. Exato, isso, mas a verdade. fiscalização cabe nesse governo, independente de qual claro, governo tocou aí, deu start nisso, né? Mas, gente, é assim, quando existem problemas, independente daqui da sua ideologia, a gente tem que cobrar, porque nem tudo é lindo e nem tudo é feio, não é? Em todos os governos sempre é assim. Bom, gente, vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais um programa Notícia de Frente para você. Tem informação que você precisa saber, viu? Continue conosco, já a gente volta.